Bom dia, Shalom em nome de Jesus. Fique firme nas promessas do Senhor. O nosso Senhor Jesus, Ele nunca prometeu que não teríamos problemas, não teríamos aflições. Pelo contrário, Ele nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco através do seu Espírito Santo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vamos cantar esse cântico, nos lembrando das promessas do Senhor, firme nas promessas. 154 do cantor cristão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Estamos terminando o estudo das bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer muito feliz. Deus quer nos ver felizes, querido. Mas é preciso entender que este mundo aqui decaído, este mundo onde o pecado entrou por causa do homem, por causa das escolhas do homem, nós já nascemos pecador. O pecado veio pelo primeiro homem, Adão. E a salvação veio pelo segundo homem, que a Bíblia também chama o segundo Adão, Jesus Cristo. Talvez você ache injusto ter que nascer pecador, e nós pecamos porque somos pecadores, a nossa tendência é de pecar, e só em Jesus podemos vencer o pecado. Então, o pecado entrou por um homem, então nascemos pecadores. Mas olha só, a justiça de Deus, o segundo Adão, Deus que se fez homem, trouxe para nós a possibilidade de vencer o pecado, ser livres do pecado. Então, nós podemos ser bem-aventurados, mas lembrando que o reino dos céus não é aqui na terra. Nós não temos um jardim do Éden aqui. Por mais que nós queiramos viver uma vida muito pura e muito santa, nós sabemos que nesse mundo teremos dificuldades, aflições, perseguições. Então, por isso a Bíblia diz, bem-aventurados humildes, em Mateus 5:3. Bem-aventurados humildes, aqueles que reconhecem que sem Deus não são nada, que precisam de um Salvador, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós damos muito valor ao riso hoje em dia, terapias de riso, mas a Bíblia fala do valor do choro. Bem-aventurados que choram, choram seus pecados, se humilham diante de Deus, choram com os que choram, choram com o próximo, consolando-os, serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Depois o versículo 5. Bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Mansidão na Bíblia não é um tipo de personalidade, mas é uma rendição à vontade de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, sem você se render a Deus. Não basta falar, eu creio em Deus. Crer em Deus até o diabo crê. Ele sabe que Deus existe e até treme diante de Deus. Mas é preciso se submeter ao Criador, ao único Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, no versículo 6, porque serão fartos. Há um vazio dentro de cada ser humano, mas muitos procuram preencher isso em várias coisas, não entendendo a vaidade da vida. Então coloca o seu coração na busca intensa pelas riquezas. Outros buscam divertimento, querendo que o seu coração se preencha com divertimentos, bebidas, mulheres, sexo. Mas a Bíblia diz, os que têm fome e sede de justiça, quando nós buscamos isso, seremos fartos. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Somos perdoados em Jesus. E por isso, porque somos perdoados, Ele nos capacita a perdoar. Nós tomamos a decisão de perdoar e Deus nos capacita, nos ajuda. Depois o versículo 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Nosso coração só pode ser limpo pela confissão de nossos pecados, e aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí podemos ver a Deus. Sem isso, jamais veremos a Deus. Depois versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Do que depender de nós, devemos buscar a paz com os homens. Então, somos chamados de pacificadores, porque buscamos a paz, buscamos perdoar, buscamos orar pelo inimigo e somos chamados de pacificadores, característica do Filho de Deus. E a última bem-aventurança, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós muitas vezes não temos condições de ter paz quando somos odiados, perseguidos, muitos são presos, estão sendo presos em muitos países, mortos pela sua fé. É uma realidade para o cristão. Então vamos encerrar aqui a última consideração de Russell Shedd, que já partiu para a glória, mas deixou ensinos valorosos, explicações da Bíblia, a felicidade segundo Jesus. Então essa última bem-aventurança que fala sobre a perseguição pela fé. Primeiro, todo sofrimento é desagradável, mas Jesus afirma a bem-aventurança de receber injúrias e perseguições por causa da justiça, porque os que assim sofrem maltratos têm direito ao reino dos céus. A primeira coisa, ele fala que é aqueles que sofrem maltratos pelo seu reino. Isso é uma realidade, têm direito ao reino dos céus. Tem gente que fala, Jesus morreu por mim, então essa graça... Ele fez tudo, se ele fez tudo eu não preciso fazer nada, mas querido, se você se envergonha do evangelho, dá mais valor ao que os outros pensam, se você se envergonha da sua fé, se você não prega o evangelho, não obedece os mandamentos, você não tem Jesus. Porque a Bíblia, ela não é só um versículo. Aceita Jesus como Salvador, ele fez todo o sacrifício, realmente o sacrifício de Jesus é único e eficaz. Mas crer nesse sacrifício é muito mais do que falar de boca. É como eu falar, eu te amo de boca e bater na outra pessoa, violentar outra pessoa, maltratar outra pessoa, se envergonhar daquela pessoa, trair aquela pessoa. Você ama? De jeito nenhum. Então eu falar que creio em Jesus, creio no seu sacrifício suficiente, foi de graça, ele morreu por mim e agora eu posso viver como bem entendo. Viver agradando o diabo, pecando, amando o pecado, me envergonhando da fé, você jamais creu em Jesus. Você ama o mundo. Então, essa graça não pode ser banalizada. Tanto que há uma aliança com Jesus, que é o batismo. Eu morro para Jesus. Quando mergulho nas águas, eu estou dizendo isso. Que eu estou crucificando a minha vida para viver por aquele que morreu por mim. É uma fé real. Uma fé que não se envergonha, uma fé que valoriza o sacrifício de Jesus.
Então, a mesma graça que me alcançou é a graça que me possibilita a obedecer, a me render, a valorizar o reino de Deus acima de tudo. Por isso a Bíblia diz, busca o reino em primeiro lugar. Nós não podemos nos enganar pensando que essa fé que eu tenho em Jesus não vai mudar a minha vida. A Bíblia diz que eu tenho que nascer de novo, não é? Então, é uma realidade ser perseguido por causa da fé. Em segundo lugar, os filhos de Deus não devem esperar ficar isentos de disciplina. Provas enviadas por Deus são sinais da sua paternidade amorosa. A perseguição àqueles que assumem a sua fé, confessam a sua fé, pregam o evangelho, é um sinal da disciplina de Deus. Em Hebreus 12, 11 fala sobre isso, que não parece ser motivo de alegria a disciplina, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico de justiça. A disciplina que Hebreus fala que o pai tem com os filhos, ela vem através da perseguição do evangelho. Então, terceiro lugar, Jesus não somente acolhe como membros do seu reino os perseguidos por causa do evangelho, mas também promete um grande galardão na vinda vindoura àqueles que por causa do Senhor e do evangelho sofrem a hostilidade do mundo. O verdadeiro cristão, ele não usa a cruz como desculpa para pecar, para viver como bem entende, mas ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E como diz Colossenses 3:1, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive e não nas que são aqui da terra. Então o reino dos céus, a salvação é para aqueles que sabem que o reino de Deus não é aqui e que ajuntam tesouros lá no alto onde Cristo vive. Não é que estamos comprando a salvação, estamos vivendo para ela. Como diz Paulo, crucificado com Jesus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus morreu sim, nos deu a salvação de graça, mas quando a gente entende isso, que ele morreu por nós, ele nos comprou, como diz a palavra de Deus, como Pedro diz, não foi com ouro, não foi com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, ser salvo pela graça não é simplesmente ter uma salvação banalizada, ele me dá salvação e pronto. Não, 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 não. Você foi comprado por Jesus para viver para ele. Foi de graça, você não merecia, mas agora sua vida muda. Você vive para Jesus e é perseguido, mas essa perseguição, esse sofrimento por Jesus vai trazer grande galardão, porque salvação envolve também galardão. O que é galardão? Eu sou salvo pelo sacrifício. O galardão são posições, presentes que Deus vai nos dar lá na glória, no reino eterno. Vamos ser presenteados, honrados, galardoados por servir a Ele. Quanto maior o sofrimento, querido, mais você será premiado. Então, o quarto ponto, Paulo acrescenta outro motivo para a alegria na perseguição, declarando, Colossenses 1:24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, referindo-se às tribulações que experimentava por amor aos colossenses. Seguramente, não devemos interpretar essa afirmação de modo vicário. Os sofrimentos dos santos, Santos são aqueles que são santificados pelo sacrifício de Jesus, pela vida em Jesus. O sofrimento dos santos não produzem um acervo de méritos a serem aproveitados pelos menos consagrados. Não há sustento bíblico para semelhante ensino. Cristo é o único que carregou sobre si os pecados do mundo. Então, o nosso sofrimento não compra a salvação. Somente ele foi castigado pelas nossas transgressões, levando sobre si a nossa culpa. Os extraordinários sofrimentos que Paulo enfrentou por causa do evangelho foram de grande proveito para os colossenses. Quando o amor pelo Senhor vem de encontro à barreira do pecado levantada pelo diabo e seus aliados, é de esperar que isso redunde em sofrimento. A proclamação de Cristo nas regiões pagãs suscitou intensa oposição a Paulo, mas como resultado os colossenses foram alcançados com o evangelho. Qualquer missionário que
que aceita o desafio de evangelizar os povos não alcançados, pode ter a certeza de que será atacado pelo inimigo com investidas diabólicas contra os embaixadores do rei. Paulo acrescenta que ele preenche o que resta das aflições de Cristo, em Colossenses 1:24. Pode ser que os sofrimentos do corpo de Cristo, da sua igreja, sejam sentidos pela cabeça, que é Cristo. Essa verdade transparece na pergunta de Jesus ao infame perseguidor na estrada de Damasco. Em Atos 9:4, Jesus fala com Paulo antes dele se converter: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue aqueles que seguem Jesus estão perseguindo a Jesus. Quem persegue a igreja atinge o Cristo ressurreto. A morte vicária de Jesus oferece perdão com base na substituição. Ele oferece o seu corpo no altar para expiar os pecados do mundo. Mas há uma sobra de tribulações pelas quais os voluntários guerreiros de Deus devem passar por amor ao Evangelho, a fim de fazer que a mensagem penetre nos territórios controlados pelo demônio. Paulo sente muita satisfação em divulgar a fé, mesmo com sofrimentos. Então, o martírio de Paulo não devia ser motivo de tristeza para os cristãos da Macedônia, uma vez que o sangue vertido pelo apóstolo poderia trazer maiores benefícios para a igreja do que o ministério ativo realizado por ele em vida. Sabe-se que a perseguição pode provocar de duas reações uma. Em alguns cristãos temerosos, provoca silêncio. Jesus advertiu contra a timidez, representada pela candeia escondida debaixo do alqueire, em Mateus 5,15. Na sua parábola do semeador, ou dos 4 tipos do solo, refere-se assim ao solo sem profundidade, por ter pedras logo abaixo. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Está em Lucas 8,13, e outros textos paralelos. As ameaças feitas pelo mundo podem levar alguém a negar o Senhor diante dos homens. Mateus 10:32. Quem negar o Senhor nesta vida será repudiado por Cristo na vida futura. A timidez não é desculpa adequada diante de Deus. São esses tímidos que negam Cristo que João tem em mente quando cita os covardes entre os candidatos para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, os tímidos estão em Apocalipse 28, na lista daqueles que não herdam o reino dos céus. Os covardes são os que, na hora da dura perseguição, se distanciam do Senhor, que deu a sua vida por eles. Procuram se livrar do embaraço do cristianismo na hora do perigo. São deserdados no dia final. A perseguição, porém, também tem um efeito positivo. Ela inevitavelmente fortalece a igreja, afasta os membros acomodados e sem conversão real e acrescenta ferro ao sangue de pessoas como Lutero, que em Worms, na Alemanha, em 1521, disse na hora de maior pressão contra sua doutrina evangélica: aqui firmo os pés, não posso tomar outra atitude, Deus me ajude. Toda a força da Igreja Católica naqueles tempos, juntamente com o poderio do Santo Império do reinado Carlos V, foram insuficientes para convencê-lo a recuar. A morte de Policarpo em Esmirna, em cerca de 155 d.C., é mais um exemplo em que os sofrimentos de um homem de reputação santa trouxe um grande impulso ao Evangelho. Quem poderia ter deixado de ouvir da ocasião em que o venerável pastor da igreja foi queimado na estaca aos 86 anos de idade? Quem teria desconhecido o motivo desse ato brutal dos romanos? Policarpo não quis escapar da fogueira por causa da sua lealdade a Jesus. O pastor veterano lembrou-se de que Jesus também poderia ter evitado a cruz, mas escolheu essa morte vergonhosa por amor a todos nós.
Não é sem razão que os historiadores falam do sangue dos mártires como a semente de onde brotam muito mais crentes. De conformidade com Apocalipse, os cristãos venceram o dragão, Satanás, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós os que nela habitais. Apocalipse 12, 11 e 12. A bem-aventurança dos perseguidos tem algo a ver com o testemunho que deram. Seus sofrimentos produziram frutos evangelísticos. Ainda há outro motivo para a alegria. Os decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, são os mesmos que se sentarão em tronos para reinar com Cristo após a ressurreição. Apocalipse 24. Que Deus nos ajude, querido. Muita perseguição ainda haverá até que Jesus volte. Jamais negue a Jesus. E eu te digo, você hoje precisa assumir a sua fé, negando os seus desejos, vencendo a cobiça, vencendo a tentação em Cristo através da oração, através da meditação na palavra. Mantenha o foco, olhe firmemente para Jesus, valorize o seu sacrifício, não banalize. Você precisa hoje, como academia espiritual, negar a si mesmo, para que se houver uma perseguição antes de Jesus voltar, uma grande tribulação, se nós enfrentarmos perseguição como muitos irmãos estão enfrentando, jamais negue a Cristo, porque Ele vale a pena. Ele deu a sua vida por você. E aqui nesse mundo tudo passa. Nem a morte pode nos separar dele. Fortaleça-se no Senhor hoje, para que amanhã, quando provas maiores vierem, você não negue a Jesus, colocando a sua vida em perdição. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos realizar o culto na igreja, às 19h30. Então encerramos hoje aqui o culto online. Poderemos ocasionalmente fazer pregações online e estar no YouTube, mas não vamos mais fazer o culto dessa maneira por enquanto. Agora voltaremos para a igreja a partir de amanhã, dia 2 de agosto, às 19h30. Deus te abençoe em nome de Jesus.